Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Movimentos políticos no Brasil. Esse vídeo é sobre monumentos ideológicos que atuam no Brasil. Petismo, conhecido também como lulismo. Os petistas são pessoas de esquerda. Socialistas no Estatuto do PT, que tem em seu primeiro artigo a tomada do poder, que é diferente de ganhar eleição. Bolsonarismo é uma seita que tem como seguidores pessoas fanáticas. Politicamente falando, nessa seita é comum adorar pneus e queimar em vias públicas, além de invadir e depredar prédios públicos. Movimento feminista. Feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. Ele se baseia na premissa de que a intersecção de outros fatores, a opressão de gênero, gera violências específicas, as quais devem ser consideradas na formulação de reivindicações. O feminismo indígena, feminismo lésbico e transfeminismo são exemplos de feminismos interseccionais. MBL, vulgarmente conhecido como Movimento Brasil Livre, é uma organização neoliberal que propõe Estado mínimo, entrega do patrimônio nacional nas mãos de grupos privados, aumentando a desigualdade social e beneficiando grupos capitalistas, além de fundar seus próprio partido Missão, fundado em 2014. Seus membros geralmente são playboyzinhos. MST, ou Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um movimento social brasileiro que busca a democratização do acesso à terra e a reforma agrária. O MST surgiu em 1984, em Cascavel, Paraná, a partir do primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST é inspirado no marxismo e surgiu como oposição ao modelo de reforma agrária do regime militar, que priorizava a colonização de terras devolutas em regiões remotas. O MST é estruturado em núcleos locais, regionais, estaduais e nacionais, onde as decisões são tomadas de forma democrática. Movimento negro. No Brasil, o movimento negro teve início no período colonial e passou por várias fases durante a monarquia e a república. As suas raízes estão na resistência à escravidão, que se manifestava por meio de fugas, rebeliões e greves de fome. Alguns dos objetivos do movimento negro são combater o racismo, combater a desigualdade social, acabar com a violência policial. Movimento da Mulher Camponesa é um movimento fundado em 2004, defende a reforma agrária, representa as mulheres trabalhadoras do país, além de defender a agricultura familiar em defesa do meio ambiente. Movimento monarquista, esse é de longe o movimento de maior adesão nessa lista, tendo em vista que o número de pessoas que se identificam com a causa ultrapassa os 20 milhões de pessoas, isso sem contar os simpatizantes da causa que visa restaurar a monarquia no Brasil, que caiu após um golpe de Estado em 1889. Movimento operário. Ao longo dos anos, o movimento operário conquistou diversos direitos para os trabalhadores, muitos deles usufruídos por nós na atualidade, como as férias, 13º salário, jornada de 8 horas de trabalho, entre tantos outros. Atualmente, o movimento operário luta pela preservação das leis trabalhistas e contra a queda no número de filiados. Movimento MTST. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, é um movimento social, político e popular que surgiu em 1997. O MTST tem como objetivo a luta pelo direito à moradia, pela reforma urbana e pela diminuição da desigualdade social. O MTST é formado por trabalhadores urbanos, que não possuem moradia própria, ou não conseguem pagar aluguel. O movimento protesta contra a desigualdade habitacional nas cidades, onde poucas pessoas possuem mais de um imóvel enquanto muitas estão sem teto. Movimento integralista. Esse é um movimento criado por Plínio Salgado na década de 30 e
Tinha como objetivo unir todas as raízes do Brasil na miscigenação dos brancos, negros e indígenas. Eles copiaram a saudação romana de braços estendidos, eles até hoje ainda existem e defendem o nacionalismo, conservadorismo e o direito divino da Igreja Católica. Além de serem anticomunistas, eles ainda estão atuando por aí nas sombras. Movimentos separatistas, esse é um movimento que visa desmembrar o Brasil em vários países. Eles atuam com mais força no Sudeste, Sul e Nordeste. Em alguns destes já existe até bandeira alternativa ao do Brasil, mas são pequenos grupos sem muita adesão da população. Movimento MLST é um movimento dissidente do MST, uma dissidência do MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criada em 1997. É considerado como o segundo maior grupo de trabalhadores sem terra, atrás somente do MST, com presença em cerca de 9 estados. O movimento chamou atenção nos últimos anos por pelo menos 2 episódios. A invasão do Ministério da Fazenda, em abril do ano passado, por cerca de 200 integrantes, que ocuparam por cerca de 6 horas o edifício na capital federal. E em 2004, a visita ao Palácio do Planalto. O movimento MPL, Movimento Passe Livre, começou em 2005 rua em Porto Alegre. Esse movimento defendia passe livre no transporte público e ganhou forte adesão em Salvador 2 anos antes. Este também foi o embrião daquilo que viria a ser o MBL durante os protestos durante o governo Dilma. Formado por estudantes naquilo que ficou conhecido como protesto do busão, não conseguiu impedir o aumento da tarifa de ônibus, movimento anarquista nos centros urbanos. Especialmente em São Paulo, vários agitadores anarquistas uniram-se a líderes sindicais. Ou, em muitas vezes, promoveram atos paralelos aos atos sindicais, de forte inspiração marxista. Os atos públicos eram agitados, combativos e, em muitos casos, terminavam com a repressão violenta da polícia em resposta à ruaça promovida pelos agitadores anarquistas. Movimento fascista atualmente são pequenos grupos fragmentados que defendem o ultranacionalismo, desprezo pela democracia, totalitarismo e rejeição ao comunismo. Movimento anarcocapitalismo, esse é um movimento social, que só existe nas redes sociais. Isso porque não tem força para ganhar multidões. Eles defendem a volta do feudalismo, com um Estado mínimo e livre comércio sem burocracia. Movimento libertário, esse é um movimento que também só existe nas redes sociais. Eles defendem um país sem governo centralizado na liberdade, despreza o Estado e partidos políticos. São simpatizantes dos anarco-capitalistas e anarquistas. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn. Sim, movimentos a favor da ideologia do ventilador alemão do século passado. Normalmente esses grupos são presos por pregar a segregação e superioridade racial, pois a própria Constituição proíbe essa ideologia. Movimento eugênico. Esse foi o movimento racista e pseudocientífico do século passado, comumente tendo membros que simpatizam com o nacional-socialismo. Apesar de apresentar características próprias, adaptadas à realidade social e ao conhecimento científico brasileiro, esse movimento ocorreu seguindo o interesse pela eugenia em países como Estados Unidos e Alemanha, que vão contra o método científico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!